Olha, eu vou te mostrar nesse vídeo 3 erros que você tem que evitar nesse ano de 2025 na área de CSS. Então, se você usa muito CSS faz tempo, ou você começou a usar agora, saiba que tem algumas coisas que você não precisa mais utilizar, ou algumas formas que você pode melhorar. Deixa o seu like, se inscreve no canal que você vai aprender muita coisa aqui agora. Eu só vou usar o VS Code. É eu, você e o Visual Studio Code aqui, o código na tela CSS, eu te explicando algumas informações importantes, tá? Não vou falar sobre HTML, vou falar só sobre CSS. Vou explicar, montar aqui o código e explicar para você também o porquê fazer ou não fazer o que eu vou mostrar. Vamos lá, primeiro erro. Erro 1. O primeiro erro é você não usar variáveis. Não usar variáveis. Tem profissional que não entende nem o que é variáveis no CSS. Sim, o CSS puro, ele tem variáveis, tá? Para você que usa o Tailwind, tem vários frameworks de CSS que eu nem sei falar o nome dele, nem sei se é Tailwind que fala, mas tem vários frameworks de CSS, Bootstrap e tudo mais. Porém, eu sempre uso puro, então eu vou te explicar aqui com o CSS 100% puro, tá? As variáveis do CSS ela vai te ajudar a ter mais escala. Então, por exemplo, imagina assim, você tem uma div, e essa div, ela tem um background color como essa cor aqui, tá? Então ela tem um background color rosa. Depois você tem um H2, que ele tem a cor rosa também. Depois você tem um button, e esse button tem uma borda rosa. Ou seja, todos usam a mesma cor. Só que você não está usando variável. Então se você precisar alterar a cor, alterar qualquer coisa, você vai ter que ir em toda parte que tem essa cor e alterar ela uma a uma. Ah, mas eu posso usar o Ctrl F, só que você não tem um controle tão grande no Ctrl F. Às vezes você vai dar um Ctrl F e você muda no lugar que não era para ter mudado. Mas aqui, imagina que eu tenho essas 3 cores. Se eu quiser mudar, eu tenho que vir aqui em cada uma e colocar a cor que eu quero. Isso aqui no longo prazo, isso aqui num projeto grande, você vai perder muito tempo. E esse tempo é valioso, você poder estar se dedicando em outras coisas. Como é que eu faço? Eu sempre crio um hot e eu coloco aqui a variável de cor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a cor que nós estávamos usando, que era essa aqui, cor rosa. Essa variável de cor eu posso importar em qualquer lugar que eu queira ela. É só usar var, abre e fecha parênteses, traço cor, que foi o que eu criei aqui, ó, mesma propriedade. E aí, todos esses elementos vão ter essa cor. Isso aqui, cara, num projeto grande, numa landing page, num site institucional que tem várias páginas, isso aqui te dá muita escala e muita organização. Você pode fazer variável de qualquer coisa. Você pode fazer variável, por exemplo, de fonte. Então eu posso vir aqui, ó, em vez de eu colocar no H2, fonte family e colocar essa fonte aqui, e olha o tamanho que fica o meu código, olha como fica bagunçado. Aí imagina que no button é a mesma coisa, eu vou ter que vir aqui e colocar no button. E aí imagina que eu tenho um P que é a mesma coisa. Cara, isso aqui num código longo, quanto mais páginas vai tendo também, isso vai ficar gigantesco, não precisa ser desse jeito. Olha o poder da variável, eu copio essas propriedades, venho aqui na variável de fonte e colo elas. E aí quando eu for chamar a fonte, eu só coloco a variável, ó, fonte. Olha que simples. Olha como o código fica mais organizado, fica mais limpo, fica mais profissional. Isso também é uma coisa que diferencia um cara amador de um cara que já sabe muito bem CSS, de um júnior para um sênior. Olha a diferença que fica o código. Mais fácil de dar manutenção. Ah, eu quero alterar a fonte de todo o projeto. Só você vir aqui mudar essa propriedade, que todo projeto já está com variável e todo projeto já vai modificar. Muito fácil, muito prático. Tem gente que usa variável em padding, né? Então, em vez de eu vir aqui colocar o padding padrão num quadro, e aqui eu, por exemplo, o padding num button, que é padrão, todo button vai ser esse padding, eu posso vir aqui e criar uma variável chamada padding botão, e aí eu coloco 15 e 30. Depois eu venho em todos os botões que eu for ter essa variável e chamo ela, padding botão. Pronto. Tem gente que faz isso. Eu não gosto de usar padding em variáveis, é gosto meu. Mas quem faz isso também tá fazendo certo. Porque as variáveis do CSS, ela te dá muito mais escala, muito mais liberdade. É muito mais prático você utilizar elas, legal? Então começa a usar variáveis no seu CSS, que em 2025, se você não faz isso ainda, você tá fazendo um código provavelmente muito bagunçado. Bom, o segundo erro, ele entra já na parte de organização do seu CSS. A organização dos arquivos CSS, tá? Então imagina que eu tenho um projeto que ele tenha várias telas. Então ele tem a tela erro.html, ele tem a tela início.html, ele tem a tela comprar.html. Ou seja, são 4 telas diferentes que eu tenho aqui. Legal? Imagina que cada uma dessas telas vai ter um CSS diferente, um CSS único.
Qual o erro que a maioria das pessoas cometem? O cara vai lá e cria um único arquivo CSS para tudo. Cara, é incrível, cara. Tem gente que realmente faz isso. Então imagina, aqui no index.html, eu vou ter aqui uma div quadro, certo? Aí essa div quadro, eu vou ter um H2. Comprar. Pronto. Depois, no index.html, eu vou ter a div quadro, só que agora vai ter aqui, por exemplo, fazer algo. E aí vai ter uma imagem. Um exemplo, né, para você entender. Depois na div erro tem a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Só que as cores mudam, o elemento muda, tudo muda. Em vez de você separar os arquivos CSS, e não, cara, muita gente tem preconceito com isso. Você separar os seus arquivos CSS não vai deixar o seu código pesado. Não vai, tá? Separar os arquivos CSS te ajuda na organização. Você pode fazer um minify do seu código CSS, não tem problema nenhum, tá? Você pode pegar o código CSS e minificar ele depois que tá tudo pronto. Mas, cara, separa o seu arquivo CSS. Se você usa Vue.js, Next.js, na hora de fazer o build do projeto, você pode ter certeza que vai acontecer essa minificação do CSS. Então não tem problema na hora de você montar, você separar ele. E tem gente que em 2025 não faz isso. Aí o cara vem aqui e coloca tudo. Por exemplo, eu quero personalizar esse H2. Aí ele tem que colocar uma classe diferente. Ele coloca a classe início, porque tá na tela início. Aí ele vem aqui, coloca H2, ou coloca ponto início, H2, color, tal. Aí ele vai fazendo isso com todas as propriedades, cara. E aí vira aquele código gigantesco, que nem ele entende. Por quê? Porque é muita tela. Como é que eu faço? Aqui nesse caso eu criaria uma pasta chamada Assets. Dentro dessa pasta eu criaria uma pasta chamada Images e jogaria essa imagem, porque ela tá perdida ali. E também criaria um arquivo chamado CSS. Aqui nesse arquivo, o que eu gosto de fazer? Eu vou jogar esse index.css aqui dentro. Ou seja, esse index CSS é relacionado à tela index. Eu posso criar outro, se for um projeto muito simples, um CSS muito curto, eu posso criar direto aqui, ó. Comprar CSS, erro.css e início.css. E aí eu só faço a importação, deixa eu apagar isso aqui. Eu só faço a importação do meu CSS para a tela que ele pertence, tá? Então olha como fica mais organizado. Eu tenho o HTML aqui, depois eu tenho o CSS, comprar, eu importo para cá. Então eu venho aqui e coloco a tagzinha de importação. Link rel, style sheet, href, ponto barra assets, CSS e essa tela comprar, importo comprar.css. Pronto. E eu vou fazendo isso em todas as telas. Tela erro, eu importo o erro.css. Tela index, eu importo o index.css. E assim eu vou fazendo e o meu código ele fica muito mais organizado e muito mais fácil de dar manutenção. Porque agora eu tenho um CSS separado de cada uma das telas. Muito mais simples, muito mais prático, tá? Então, o segundo erro é você tá usando CSS, um único CSS para tudo, que é extremamente bagunçado, extremamente desorganizado. Então, cuidado com isso. O terceiro erro entra na parte de responsividade, tá? Então, assim, todo site precisa ter versão responsiva, é importante ter essa versão responsiva. Então, eu venho aqui, por exemplo, na index, imagina aqui que eu tenho esse quadro, certo? Esse quadro aqui na index, vou colocar aqui, ó, ponto quadro. Ele vai ser display flex, flex direction, coluna. Vou colocar algumas propriedades que teria por padrão, só de exemplo para você entender. Vai ter o width 100%, vai chegar no máximo a 500 pixels, vai ter um background color red. Beleza. Aí eu vou fazer a versão responsiva, certo? Vou vir aqui, ó, @media screen and max width, vou colocar a partir de 1000 pixels. Então já vai servir para tablet, para celular. Eu quero que esse quadro na versão responsiva, ele seja azul. Aí o que o cara faz? Ele copia toda a propriedade, imagina que aqui eu só tenho um ponto quadro, mas um projeto real, você vai ter um monte de coisa, um monte. Tem H2P, imagem, cara, tem um monte de coisa, tá? Aí ele copia tudo que tá aqui, cola aqui dentro, e aí, por exemplo, aqui na versão, eu só quero deixar azul. Então, em vez dele, ele faz isso aqui, ó, coloca blue. Acabou. Pra ele, isso aqui é fazer a responsividade. Só que, se ele vir aqui e mudar isso aqui pra row, aqui continua o column. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de só colocar na parte responsiva o que eu quero que seja alterado. O que não vai mudar absolutamente nada, eu retiro para deixar o meu código CSS menor e mais útil. Então, por exemplo, max width é a mesma coisa? Não precisa estar aqui. Width é a mesma coisa? Não precisa estar aqui. Os outros são a mesma coisa? São. Não precisa estar aqui. Eu só coloco a propriedade que eu quero alterar. Isso aqui deixa o meu código muito mais limpo. Vai funcionar do mesmo jeito e você vai ter um código bem mais organizado e fácil de dar manutenção. Pô, eu só quero que mude a cor para blue, não tem por que eu copiar todas as propriedades. Se só copiar a propriedade, você vai alterar a partir de 1000 pixels, ou o que for aqui, se for 768, por exemplo.
Entende isso? Você tá entendendo o que eu tô falando, cara? Se eu colocar aqui, por exemplo, agora vai ser a versão do celular, vai ser 400 pixels. Eu quero que agora fique green. É só isso. Se você colocar as outras propriedades, não vai mudar absolutamente nada. E você, na verdade, vai mudar. Seu código vai ficar maior e mais inútil, né? Ó o tamanho que fica meu código. Não precisa disso, cara. Se as propriedades são a mesma na versão de computador, apaga. Deixa só o que vai ser modificado a partir daquele tamanho. Isso aqui é a terceira dica. E basicamente, isso aqui é o que a maioria é, tá? A maioria dos códigos do pessoal, a versão mobile, tem códigos que são a mesma coisa do desktop. Não precisava estar ali, mas tá. Isso aqui deixa o código muito mais bagunçado. Espero que você tenha gostado dessas 3 dicas, tá? Eu ia dar mais dicas, mas eu vou dar em outros vídeos lá eles, porque, cara, tem muito conteúdo pra passar. Então todo dia a gente tem vídeo pro canal, de segunda a sexta. Deixa o seu like, se inscreve. E se você quiser acessar templates em HTML e CSS, o link vai estar aqui na descrição. Top, 29 landing pages em código pra você. Tamo junto. Valeu!